Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Marketing da Conversa. Como estratégias para solucionar algum dos principais problemas de comunicação entre marca e consumidor. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Tércio Vitor de Lima, que é economista comportamental, estrategista de vida, carreira e negócios, especialista em alta performance em marketing, professor, escritor, coach e mentor. Prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, hoje nós vamos falar sobre marketing da conversa, que são estratégias para solucionar alguns dos principais problemas de comunicação entre a marca e o consumidor. Para tratar desse tema, hoje o nosso convidado é Tércio Vitor de Lima. Olá, Tércio. Obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast. Olá, professor Zenoni. Prazer estar contigo aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Ô, Tércio, a comunicação da marca, né, e essa dificuldade de passar todos os valores, todos os atributos de uma marca para o mercado e também ouvir desse mercado o que o mercado acha sobre a marca, porque muitas vezes o mercado ele apresenta superposicionamentos, né, achando que a marca oferece atributos acima do que, na verdade, ela pode oferecer ou está disposta a oferecer, ou até subposicionamento, quando o mercado não percebe certos valores ou certos atributos que a marca oferece, mas não consegue identificar. E esses problemas de comunicação não são apenas problemas que acontecem na relação marca e consumidor, mas acontece com com todos os relacionamentos que a empresa tem. Esses problemas de comunicação acontecem, inclusive, internamente com os seus próprios colaboradores, porque muitas vezes os consumidores não compreendem muito bem quais são os atributos da marca, o seu posicionamento, ou a segmentação a qual a marca está direcionando as suas estratégias, né? Então, é um problema de comunicação que existe com base em todos os seus stakeholders, né? Sim, eu costumo dizer que não existe nenhum problema que não se resolva com um bom diálogo. E essa é uma frase bastante reflexiva. Um bom diálogo, ele é a solução para qualquer problema. E o ser humano, em geral, ele gosta de se comunicar. Nós somos assim desde que nós surgimos como pessoa, como seres humanos, como viemos ao mundo. O ser humano, quando ele chega ao mundo, ele é inserido num ambiente familiar. Depois ele cresce um pouquinho mais, ele vai para um ambiente corporativo e de negócios, profissional. Depois ele se insere num todo no ambiente social. Nesses ambientes, ele recebe as informações, entram através dos 5 sentidos, que a programação neurolinguística condensou em 3, né, que são audição, visão e sinestesia. Mas entram através desses sentidos, são processados no sistema neural e saem em forma de comunicação. Então, a comunicação, ela é a principal, se não a única, maneira que nós temos de interação com o mundo. Essa é a comunicação. Então, uma boa comunicação, a conversa, ela faz parte desse processo de comunicação. A boa comunicação é o que nos faz ter essa conexão com os consumidores. Agora, você tocou num ponto, inicialmente, bastante importante, que é a autenticidade das marcas.
Então, aí há um tripé que estrutura a autenticidade. Aquilo que a marca acredita, aquilo que a marca comunica. Falando de conversa, comunicação, aquilo que a marca comunica e aquilo que a marca de fato faz ou entrega através de seus produtos e serviços. O consumidor que gosta de se comunicar, ele gosta de uma interação, ele está atento a isso e ele quer observar hoje, e tem ferramentas para isso, onde há autenticidade nesses três eixos, nesses três pilares. Aquilo que ela acredita, que está relacionado ao propósito da marca, aquilo que ela comunica e aquilo que de fato ela faz. Sem dúvida. E nesse caso do marketing da conversa, eu entendo o que você está falando, de que existe uma maneira sistematizada de aproveitar essa conversa que existe naturalmente entre o mercado e a empresa, onde a marca é esse elo que une esses dois elementos, né? Existe uma maneira sistematizada de você identificar nessa conversa problemas em relação ao que a marca está passando, essa autenticidade e a percepção que o consumidor tem. E vice-versa, né? Ou seja, da empresa conseguir capturar essa percepção e adaptar ou corrigir problemas em relação às expectativas que ela está gerando. Sim, essa sistematização a qual você se refere, ela é o que é a tendência que trouxe, né, o marketing da conversa, o marketing de conversa. O marketing de conversa, ele é uma dimensão do marketing que com foco na conversa, na comunicação e na interatividade. Isso é bastante importante. Não é só na conversa e na interatividade. Eu tenho um dado aqui da McKinsey, em que ela aponta que 147 milhões, nós temos 147 milhões de contas ativas no WhatsApp. Olha que interessante isso. Nós temos mais da metade da população brasileira também em contas ativas no WhatsApp. Isso comprova aquilo que eu falei inicialmente, que o ser humano, e sobretudo o brasileiro, gosta de conversar, ele gosta de interatividade, ele gosta de se comunicar. 42% dessa pesquisa, 90% desses consumidores, ou seja, quase a metade, quase a totalidade, 90% deles, levam isso em conta na hora de escolher marcas e produtos para fazer essa conexão. Então, isso é um dado bastante relevante. Então, o marketing da conversa, ele surge nesse cenário. E ele traz como foco, ele é uma dimensão do marketing, enquanto esse processo gerencial sistêmico, que usa estratégias, que usa as ferramentas do marketing para promover essa conexão com os consumidores através da conversa e da interatividade. Aí você pode me perguntar, e o que isso traz de benefício imediato? Na perspectiva do marketing, isso traz leads qualificados, que é tudo que a empresa quer. A empresa quer ter o líder e quer ter o líder qualificado. Através dessa qualificação é que ela vai poder criar uma carteira de clientes ideais, clientes que estão dentro da persona que ela busca. Então, aí a gente já tem, de novo, uma perspectiva do marketing, propriamente dito, e que entra também nas questões de conversão, porque o maior benefício do marketing de conversa, se a gente pode colocar como benefício-chave, ele é o engajamento e a conversão. O engajamento e a conversão é tudo que uma empresa quer hoje, em termos de negócio. Porque quando a gente fala em engajamento, a gente está falando de engajamento, são relacionamentos com a marca. E estamos falando de conversão que resulta em venda, geração de receitas. E é os dois pilares que estruturam o crescimento do negócio. Expansão de marca, por meio de um engajamento positivo, e conversão de negócio, para manter e reter e recorrer a recorrência de receitas, que mantém o negócio sustentável ao longo do tempo. Mas
Para que esse marketing da conversa se estabeleça, é necessário que a empresa tenha uma postura de comunicação bilateral. Ou seja, a empresa fala, mas também esteja disposta a ouvir, e ouvir adequadamente, porque muitas vezes existem vários filtros que a empresa coloca nesse processo de entender o que o mercado está dizendo. Então, para que haja o marketing da conversa, que se efetive essa ideia dentro de uma organização, ela tem que estar disposta a uma comunicação que aconteça de forma bilateral, o que é uma dicotomia, porque a grande maioria das organizações acaba tendo uma postura de comunicação unilateral, ou seja, só a empresa se comunicando, só a empresa se colocando na postura de emissor, né? E nós sabemos que uma questão de uma comunicação bilateral, ora a empresa é o emissor, mas ora é o receptor. Além disso, precisa ter canais adequados, né? O que em comunicação nós chamamos de veículos, para que essa comunicação bilateral ela se estabeleça sem ruídos, né? Porque é um grande problema esses ruídos que acontecem. E as empresas, na verdade, se você for olhar, muitas delas estão lá entrando em comunicação com o mercado através de scripts, em um tempo determinado para poder falar, e às vezes não está muito disposta a ouvir. Né? Você vê dessa maneira que ainda existe um caminho muito longo para percorrer, decisões a serem tomadas, quando se aplica o conceito de marketing da conversa. Sim, eu penso que o marketing da conversa ele surge como uma tendência justamente por conta desse cenário. As coisas no mercado hoje, a dinâmica do mercado é muito intensa, as coisas acontecem muito rápido. E existem gaps no mercado que o consumidor está atento e as empresas estão atentas, sobretudo as startups, para poder pegar esse gap e crescer de uma forma mais rápida e inteligente. Então, o mercado hoje, na perspectiva do mercado, ele não aceita mais uma comunicação vertical. É perda de tempo e de recurso à empresa mandar uma comunicação de cima para baixo achando que o mercado vai aceitar isso. O mercado ele valida e recebe com mais agrado a comunicação horizontal que vem dos seus pares do que uma que vem vertical. Então, não adianta a empresa falar A, B ou C se no grupo onde essas pessoas se relacionam, onde elas fazem a conectividade, está se falando diferente. Então, existe a tendência de eu dar mais atenção para o grupo do que para aquilo que a marca fala. E as marcas estão, em alguma medida, apercebidas disso. Então, hoje, por conta da automação das tecnologias, de ferramentas de tecnologia, das comunicações, com a inteligência artificial, hoje eu consigo ter essa comunicação horizontalizada e, sobretudo, por conta da inteligência artificial, muito próximo do humano. Hoje, o meu script, ele é passado para o consumidor de uma forma virtual, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas ele percebe isso como se ele estivesse falando com um ser humano que está do outro lado. Só que ele está falando com um robô, ele está falando com um chatbot, ele está falando com alguma ferramenta de tecnologia e de automação que permite essa comunicação vertical, horizontalizada, que permite essa interatividade, porque, como você disse aí, marketing de uma comunicação unilateral, isso não é o marketing de conversa. O marketing de conversa, uma conversa, ela só acontece quando há essa interatividade. Porque a comunicação, ela sempre foi, e hoje continua sendo mais do que nunca, uma via de mão dupla. Então, eu preciso que a mensagem que eu emito hoje, ela precisa ser compreendida pelo receptor, pelos consumidores, com o mesmo significado que eu emiti. Então, eu tenho que pensar nesse consumidor. Se eu emitir de cima para baixo, de uma forma vertical, a minha comunicação, e o mercado não compreender essa comunicação com o mesmo significado que ela foi emitida, pode jogar no lixo, não vai surtir o efeito.
E como é que eu ajusto isso? É percebendo os ruídos, né? Como você colocou, e ajustando. Hoje, eu preciso emitir uma mensagem para que haja interatividade, que eu fale a mesma língua desse meu consumidor e que essa mensagem chegue a ele pelo meio, pelo um veículo e um formato que mais lhe agrade. Aí há interatividade. E quando há interatividade, há o engajamento e a conversão. Porque, né, Técio? Muitas vezes, essa relação da marca com o mercado, não estou nem falando do consumidor, porque não é só com o consumidor que a empresa tem que apresentar as informações necessárias para o posicionamento, para a segmentação, para os diferenciais competitivos, então estou colocando como mercado. Às vezes acontecem pequenos ruídos e que são identificados pela empresa. A empresa sabe que tem os ruídos, às vezes não tem nem condições de corrigir esses ruídos, às vezes ela acaba aproveitando esses ruídos para lançar novos produtos, lançar novos serviços, porque aproveita os ruídos como uma oportunidade, porque nós não podemos enxergar esses ruídos apenas de um lado negativo. Às vezes ela está prejudicando as vendas desses ruídos, mas pode ser uma grande oportunidade. Né? Por exemplo, se você percebe que o mercado está apresentando um superposicionamento, eu posso aproveitar esse superposicionamento e lançar aqueles produtos ou serviços que o mercado identifica que eu tenho, mas ainda não tenho condições de oferecer. Então, pode se transformar numa oportunidade. Agora, esses ruídos podem se transformar num bloqueio, né? Porque quando a empresa ela não intervém nos ruídos que acontecem, o consumidor começa a bloquear toda e qualquer informação que vem da marca. E isso que é o pior cenário, né? Quando acontece esse bloqueio de informações, né? E também, quando nós estamos falando desses ruídos, muitas vezes as empresas conseguem intervir nesses ruídos, né, transformando em oportunidade ou corrigindo esses ruídos, mas muitas vezes a empresa nem identifica que tem ruído na comunicação, o que também é um cenário muito ruim no que diz respeito a esse marketing da conversa, né? Sim, essa questão do ruído, ele simplesmente obstrui o resultado, tanto interno quanto externo. Tanto dentro da organização, por exemplo, se a sua comunicação para a sua equipe não estiver clara, se não houver uma clareza comunicacional, a sua equipe vai agir de um jeito diferente daquilo que você espera. E, consequentemente, o resultado vai ser diferente daquilo que você espera. Porque para ela está claro daquela forma que ela está fazendo. Onde está o gap aí? Onde está o gargalo aí? Na comunicação. A comunicação não chegou para ela com clareza, com o mesmo significado de quem emitiu. Então, ter clareza na comunicação é uma coisa essencial para o alcance dos resultados, tanto internamente quanto externamente. Mas o mercado tem percebido isso, sobretudo quem atua no digital, né? Eles têm buscado ferramentas de tecnologias que possam e de automação que possam possibilitar cada vez você conversar mais com as pessoas, de tal forma que essa comunicação seja clara. Porque hoje o mercado percebe que o ser humano ele não pode ter só informações objetivas, informações racionais e lógicas. As empresas precisam, em suas comunicações, conversar com o lado límbico das pessoas também. Porque é ali que nascem as decisões, e, sobretudo, decisões de compra. Então, como é que elas fazem hoje? Como é que a gente conversa com o sistema límbico do consumidor, que é onde estão as emoções, né? A gente conversa através dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é a ferramenta de persuasão que, de uma forma ética e profissional, você conversa com o sistema inconsciente das pessoas, onde elas tomam decisões de compra. Então, eu penso que tem se evoluído muito nessa questão. E cada vez mais, por meio da automação e das redes sociais, a comunicação tem sido horizontalizada. O marketing da conversa ele está alicerçado em três pilares
se é que eu posso assim dizer, ou três estruturas mestras, digamos assim, chave, que é a personificação, a escalabilidade e a análise. Então, por exemplo, vamos fazer um de volta ao passado aqui. Lá na pré-industrialização, os produtos eram produzidos artesanalmente, era tudo artesanal. Você fazia ele customizado, personalizado, mas era artesanal. Aí veio o Henry Ford com a produção em série, né? E provocou uma revolução industrial. Então, nós vamos agora produzir em série. Em série. O que ele fez ali? Ele escalou. Só que tirou a personificação. Até brinco, né? Ford dizia assim: agora o americano pode adquirir qualquer carro de qualquer marca, de qualquer cor, desde que esse carro seja Ford, modelo T na cor preta, porque é padronizado, só tem isso. Sim. Né? E foi um ícone da Revolução Industrial. Agora, nós estamos numa outra era, né? Que é a era da automação tecnológica. E eu vou dar um nome para isso, Revolução Tecnológica. O que ele faz? Ele evolui esses dois processos. Ele pega a personificação lá do artesanal e mescla com a escalabilidade da produção em série. E através da automação e da inteligência artificial, ele consegue personalizar de uma forma escalável. Olha que bacana aí. Sim. Olha que evolução. Isso é uma evolução dos processos. Sim. Hoje ele consegue falar através dos aplicativos, né? de virtuais, de chatbots, de mensagens virtuais, conseguem falar com os consumidores e ele percebe que aquele atendimento é virtual, mas é muito próximo do pessoal, do humano. Sim. E numa escala grande, porque tem automação, tem inteligência artificial por trás disso. E na questão da análise também facilita tudo, porque os dados são todos captados, registrados para uma análise numa ordem de grandeza muito grande. Você foge do limite humano, consegue escalabilidade dentro de um processo personalizado. Hoje você consegue personalizar, customizar um atendimento de uma forma escalável. Isso é tremendo. Isso são os pilares mestres aí do marketing, da conversa e da interatividade. E para isso, as empresas precisam ter como filosofia ouvidos para ouvir, né? Porque não adianta tudo isso se a empresa não está disposta a transformar todo esse arsenal de conhecimento, de possibilidades, em ações organizacionais, né? É o que eu digo, ter ouvidos para ouvir. Né? Você tem o sistema, tem os processos para que essa conversa se estabeleça, mas você precisa entregar depois alguma coisa, porque quando você abre a possibilidade de conversar com o mercado, você está gerando expectativas, né? E o mercado depois fica na expectativa de falar, bom, eu expliquei tudo para a empresa de como eu queria, né, o que era necessário, as minhas dores, e a empresa não está fazendo nada. Né? Então, há uma linha muito tênue, né, entre as expectativas e depois a desilusão, né, quando você não consegue transformar isso em ações organizacionais. Né? Na verdade, o que o consumidor hoje espera é ser atendido e rapidamente. Né? Não adianta nada você ter automação tecnológica, você ter ferramentas tecnológicas, se isso não é revertido em benefício, conveniência, acessibilidade para o cliente. No inconsciente do cliente, a gente falou aqui do sistema límbico, falou de gatilhos mentais, no inconsciente dele, o que ele espera da empresa é ser atendido e rapidamente. E é impossível você atender o cliente, sobretudo rapidamente, se você não tem essa interatividade com ele. E a interatividade pressupõe você ouvir e ouvir atentamente. Então, hoje, isso é uma condição primordial. Ouvir e ouvir atentamente. É só assim
que você consegue agir rapidamente. Sim. Quando você ouve, ouve atentamente. Então, esta é a premissa hoje, né? E o consumidor quer isso. Nós vivemos uma era onde é muito valorizado a experiência do cliente. Se o cliente espera ser atendido e rapidamente, e isso não acontece, espontaneamente, ele tem uma experiência negativa. E essa experiência vai refletir lá, vai repercutir na marca e nos produtos da empresa. Para você reverter uma experiência negativa em positiva, é possível, mas é um trabalho muito maior. Então, é mais fácil, num primeiro contato, você já gerar essa experiência positiva no cliente. Sim. E o que ele quer? O que ele espera? Espera ser atendido rapidamente. Como eu sei disso? Porque eu ouço e ouço ativamente, atentamente o meu cliente. E eu sei que ele quer ser atendido rápido. Eu preciso provocar, proporcionar uma boa experiência para ele. Isso vai acontecer quando eu ajo rapidamente. Exatamente. Bom, Técio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no canal de Podcast O Marqueteiro, mais uma vez. Você sempre colaborando, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, que é gigante, né? A tua entrega, que é fantástica para os nossos ouvintes. E eu gostaria de deixar à disposição o canal para que você pudesse colocar a sua forma de contato, a maneira das pessoas entrarem em contato contigo, saber do seu trabalho. Então, o espaço é com você, Técio. Tá. Eu queria deixar como considerações finais aí para os nossos ouvintes, que estão nos prestigiando aqui, que as coisas evoluem, né? A maneira de se comunicar também evolui. Da carta ao e-mail, do telefone ao WhatsApp, houve grandes evoluções. Mas muda-se o formato, mas a comunicação é a mesma coisa. Ela é uma via de mão dupla e ela só existe quando existe essa interação, essa interatividade entre o emissor e o receptor. E as empresas precisam ficar atentas a isso e acompanhar essa evolução. E essa evolução, na minha percepção, é tudo de bom. Nós falamos aqui de uma revolução tecnológica, onde a gente resgatou o que tinha de bom lá no início pré-industrial, passando pela revolução industrial, chegando nos nossos dias de hoje. Talvez num passado recente, a gente não imaginaria, como eu vou customizar, personalizar um produto, se não de uma forma artesanal, né? Ou como sair da padronização da produção em série para fazer isso customizado. Hoje é possível, e sobretudo na comunicação. Então, a gente tinha muito o que falar aqui, o tempo não permite. É curto, você, né? Tem interesse em saber mais sobre isso, o meu canal de contato, eu vou deixar o Instagram, que é o mais fácil aí, né? @TércioVitor, Tércio com C e o Vitor sem o C. Lá no bio, na minha bio do Instagram, você tem acesso, um link de acesso a todas as demais redes, a quais eu estou aí inserido para fazer essa conectividade e essa comunicação interativa com você. Maravilha, quero te agradecer mais uma vez, Técio, essa disponibilidade, esse carinho com os nossos ouvintes. E vamos para a próxima entrevista, né, do canal de podcast, onde nós vamos trazer mais conhecimento para vocês. Acompanhe o nosso canal nas principais plataformas de podcast. O Marqueteiro está disponível no Spotify, mas também no Google Podcast. Também está no YouTube, na plataforma YouTube. É interessante que vocês coloquem lá perguntas, críticas, sugestões, opiniões. Deixem o like, né, que é importante para o canal. Também se inscrevam no canal para vocês ficarem sempre atentos às novas entrevistas e projetos que o canal está preparando para vocês. E então, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno
através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões, e aproveite e se inscreva no canal.